Marisa? Tá bem. Então vamos lá. Eu ainda não estou me adaptado a tecnologias. Jó, capítulo 32. Agora sim, estamos caminhando para o final. 10 capítulos, passa rapidinho. Antes do carnaval, talvez no carnaval, a gente acabe o livro de Jó. Todo o livro de Jó. Todo o livro tendo discutido, debatido, aprofundado. Uma bênção, né? De poder passar por isso. Capítulo 33 de Jó, então, tá? Recapitulando rapidamente, agora quem está falando é Eliú. E no domingo passado, na escola bíblica passada, a gente viu somente um pouco sobre ele, né? A possibilidade dele ser parente de Jó, possibilidade dele ser bem mais novo, esse tipo de coisa, né? Ele estava lá participando, é um quarto amigo ali, um quarto personagem que esteve observando aí, e sobre as promessas que ele fez de que vai falar, e não falou. A gente vai ler o 33 hoje, né? O 32 foi mais ou menos isso, né? Eu falei 32? Então desculpa, 33. O 33 então começa dizendo assim: assim na verdade, ó Jó, Eliú falando, tá? Assim na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar, as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Só até aqui por enquanto. Então, essa parte agora, antes de o Senhor aparecer aqui no redemoinho e falar com Jó, é a parte muito difícil de interpretar, tá? Eu escolhi um caminho para seguir que me pareceu correto, mas tem outros, então eu vou seguir esse caminho. Mas se a gente entender outros aqui, amém também, beleza? E é o seguinte, já nesse primeiro momento aqui, ele continua falando um pouco sobre si mesmo, né? No início aqui, nesses 2 versículos, né? Se colocando aqui em condição de que vou falar. E só no versículo 4 que ele começa realmente a falar alguma coisa que vai introduzir realmente as palavras dele a Jó, né? Ele está sempre pedindo para Jó ouvir, ouve o que eu vou dizer e tal, e não fala nada. Até aqui, então, é um pouco disso. Ele está anunciando o que ele vai dizer. Mas agora, a partir de agora, ele vai falar uma coisa que eu acho particularmente muito bacana, tá? Que é agora no versículo 5 em diante. Então, só concluindo, né? Para mim, esses 4 primeiros versículos é uma continuação ali do que ele já vinha dizendo antes, no capítulo anterior, né? Como é que ele vai dizer, coisas que ele vai falar, como é que ele está preparado para te falar, qualquer coisa nesse sentido. E a partir de agora ele vai falar algumas coisas que são, na minha visão, muito bacanas. Verso 5: se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu, do barro também fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Por que eu acho isso bacana? Desculpa, tá? Por que eu acho isso bacana nas palavras de Jó, ou de Eliú aqui? Porque essas coisas que ele falou aqui, diversas vezes Jó também falou. Jó, ele está fazendo menção às palavras do próprio Jó. Se você for lá no capítulo 9, no verso 32, vai dizer assim: porque ele, Jó falando, né? Jó falando, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente o juízo. Então Jó, ele comenta isso sobre a necessidade, o desejo de se apresentar as suas razões diante de Deus, que ele não é homem e tal, Deus não é homem, ele vai dizer: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, tire ele a sua vara de mim e não me amedronte o seu terror, o terror de Deus. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo.
Então Jó, ele falou sobre o terror de Deus, falou sobre isso, falou sobre a necessidade de falar diante de Deus, que ele queria apresentar suas razões diante de Deus, e que ficava difícil porque Deus era Deus, né? No capítulo 13 também ele fala isso, no verso 20 e 22, ele vai dizer: 2 coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Jó se referindo a Deus. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por inimigo. Então essas são as palavras de Jó, que Jó, durante o debate com seus amigos, Jó falou estas coisas em relação a Deus. Ao longo do debate, ele insistiu que Deus talvez estivesse contra ele, que Deus talvez estivesse como seu inimigo, e que de alguma forma ele se sentia paralisado por esse terror de Deus. Ele se sentia amedrontado com esse terror que ele tinha de Deus. E aí ele não podia responder a Deus, ele não tinha como responder a Deus, devido ao espanto que ele tinha, o terror que ele tinha de Deus. Então essa ideia que Jó repete muitas vezes, e que nós debatemos insistentemente aqui nesses capítulos, é que na cabeça de Jó, se Deus se colocasse sem igual, sem a sua mão sobre Jó, ele então o responderia. Mas sendo ele Deus e não tendo juízo sobre os dois, ele ficava um pouco paralisado diante de tudo isso. Então o que é que Eliú está dizendo para Jó aqui? Eliú está dizendo para Jó: eu não sou Deus, eu sou um ser humano como você. Por isso, não tem motivo para Jó ficar espantado, ter o seu terror, não responder a Eliú, porque Eliú está se colocando como sendo igual a ele. Aí ele fala: apresenta as tuas razões agora, porque eu não sou Deus, eu sou um ser humano como você. É como tu, eis que vim de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Então, no meu entendimento, na minha visão, Eliú aqui não está afrontando a Jó, ao contrário, ele está dizendo que ele, sendo ele um ser humano como o próprio Jó, está se colocando à disposição. Eu vou falar e você pode se sentir à vontade para falar, porque eu não sou superior a você. Isso eu acho muito bacana, porque o Jó, ele comenta muito sobre isso. Um é que ele não conseguiria responder a Deus, e outra é que os amigos não tinham esse temor. Então ele ficou sem ter possibilidade de responder, sem ter vontade, sem ter desejo de responder, que os amigos eram indignos e porque Deus era Deus, né? Já como. Eu acho que, em parte, tem essas partes que Jó questiona, né? Uhum. Mas em parte, eu estava procurando aqui o texto, não achei, que ele se sente julgado e entrevistado pelos amigos. É que o que Eliú fala ali, que mais abaixo, né, que Jó fala, dizia: limpo estou sem transgressão, com o choro tem iniquidade, eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Se ele está falando disso, também para de resposta para os amigos, para Deus, mas também para os amigos. Sim, e aí, obrigado. Ali em cima fala como se Jó tivesse se apresentado a ele, né? Põe as suas razões diante de mim e apresenta-te. Como se Jó precisasse se apresentar para ele por qualquer razão que seja. Porque ele fala que Jó se justificou assim nele mais que a Deus, né? Sim. Mas eu acho que o que fica parecendo que é um pouco soberbo de Eliú é ele dizer que Jó precisa se apresentar para ele ali, apresentar as causas dele, que ele tem a mão dele para pesar sobre Jó. Então, exatamente, essa foi o que eu falei, né? Tem dois caminhos, né? Essa é uma possibilidade, que ele está confrontando a Jó mesmo, né? Se coloca diante de mim e tal. Mas quando você vê que ele está usando as palavras de Jó, quando Jó estava dizendo que ele não poderia responder a Deus, então ele não está se colocando nessa condição, porque senão ele estaria colocando no lugar de Deus. E isso não é, porque ele mesmo disse que ele veio de Deus, ele é igual como Jó. Então ele pode responder, pode se sentir à vontade ali. É a forma como eu entendi.
Mas realmente, se você pegar esse início, né, coloca diante de mim, apresenta suas razões diante de mim, parece que ele está querendo exigir de Jó que ele tem que prestar contas a ele, alguma coisa nesse sentido assim. Eu não acho que seja isso, por conta dele fazer essa distinção. Ó, a luzinha piscou aqui. Quer dar uma olhada lá, ver se aconteceu alguma coisa? Cadê o nosso cameraman? Saiu. Pode ir. Tá tudo normal. Qualquer coisa eu vou ali ligar. Tá bom, tudo bem. Enfim. Então eu não acho que seja necessariamente isso, por conta disso, do que ele diz aí, que eis que vim, verso 6, né? Eis que vim de Deus como tu, do barro também eu fui formado. Ele está fazendo essa alusão de ter vindo de Deus, porque Jó, quando falou essas palavras, falou que não poderia responder a Deus. Não tem como responder a Deus, que gostaria de responder a Deus, mas o terror de Deus estava sobre ele. Mas aí, porque o problema é que depois ele diz, logo no versículo seguinte, eis que não te perturbará o meu terror. Então, nem será pesado sobre ti a minha. Então, exatamente. Não, é porque Jó falou isso, foi o que eu li aqui no versículo, no capítulo 9, 13. Jó falou que ele não respondia a Deus porque o terror de Deus o aterrorizava. Então Eliú está falando, a mim você pode responder, eu não tenho terror, eu sou igual a você, eu vim de Deus como você, eu vim de Deus como tu, o meu terror não vai te assolar, não vai te espantar. É um problema, porque eu entendi, obviamente. Sim. É um problema porque se ele entendeu que Jó respondeu os amigos sem terror nenhum, sem temor nenhum, inclusive tomando os amigos como inimigos, por que ele deveria temer ele? Não, no caso, Eliú não falou dos amigos ainda. Não, ele não falou dos amigos, estou falando que se ele falou que ele responde aos amigos e os tem como inimigo. Né? Não, aqui? Porque ele diz eles que procura pretexto contra mim que considera o seu. Qual capítulo você está? Não, nesse mesmo. 33? Está falando sobre Deus, né? Não, aqui quem está falando sobre Deus. É isso que eu estou falando. Ele tá, a contraposição é com Deus, não com os amigos. A relação ali que Eliú está falando é que Jó disse que não responderia a Deus. E aí ele está dizendo, ó, a mim você pode responder, porque Jó não vai responder a ele também, só para antecipar. Nem a Deus, nem a ele, nem nada. Mas o que Eliú está dizendo é que ele é igual a Jó, está se colocando. Que diferente dos amigos, os amigos se colocaram numa condição de superiores a Jó. Você tem que fazer isso, aquilo, outro. É assim, você pecou, você fez aquilo outro. Eliú, ele vai dar a entender, já no próximo capítulo, que os amigos não são salvos. Eles não são salvos. Então Eliú vai condenar, vai discutir com os dois. Mas nesse caso aqui, ele não vai falar dos amigos ainda, vai falar só de Jó. E aí eu entendo isso, tá? Mas eu compreendo quem entende que também ele está colocando assim, tem que se apresentar diante de mim. Porque ele falou isso. É porque se você só ler esses versículos assim, vai ficar parecendo muito tempo. Exatamente. Sim. E lembrando que, porque isso ficou muito claro no domingo passado, ele é um cara que está inseguro. E com ira. Com ira, com raiva. Então eu imagino esse aqui que a gente está lendo com calma aqui, tranquilamente debatendo, ele devia estar gritando, devia estar nervoso, né? Com medo de falar, porque ele disse que tinha medo de falar com os idosos, respeitou. Então ele tem tudo isso envolvido aqui, todo esse sentimento que a gente não consegue perceber, mas está aqui, nas palavras de Eliú. A gente consegue perceber se a gente se colocar... Tentar se imaginar lá, né? Porque não é tão difícil assim, né? Porque você pega qualquer um de igreja presbiteriana, pentecostal, lagoinha, qualquer um vai falar que você precisa fazer... Dá para ficar bem irritado, né? Ainda mais se você for um adolescente, né? Você fica furioso, né? Você precisa fazer uma compensação. Não, é graça de Deus. Não, você precisa fazer e às vezes a gente se irrita também, né? Mas enfim, eu entendo que é isso, ó. Vou falar, você pode falar, eu sou igual a você, tudo certo. Verso 8. Agora que vai confundir mesmo. Uma parte isso aí é a parte mais fácil. Agora vamos lá. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade.
aqui que o negócio pega um pouco, porque Jó não falou exatamente isso aqui. Ele falou quase isso aqui, mas ele não falou isso aqui. Fala. Por que ele fala aí voz das suas palavras? Como assim? Eu até me confundi, porque ele falou, pô, ouviu, é a voz da sua palavra. Mas existe palavra sem voz, então? Existe. Aí tá, né? As palavras escritas. E existe a palavra que é o próprio Deus, né? Amém. Bom, mas vamos só para a gente ilustrar, eu vou também, porque como o Eliú está fazendo referências às coisas que Jó falou, a gente tem que ver o que ele falou ou não, para ver se Eliú mentiu, falou verdade ou não. Ô Sarinha, bota mais uma aguinha aqui, mas bota gelada, pode ser? Tô derretendo aqui. Olha, irmãos, mas domingo que vem vai ter ar-condicionado, né? Vai melhorar a nossa vida aí. Aí eu vou poder me gesticular mais, que eu fico aqui economizando energia para suar menos. Mas enfim. Nem o terno. Não uso terno e estou com a camisa por baixo para absorver o suor aqui. Bom, desculpa, obrigado, filho, obrigado. Vou ver mais uma aguinha aqui. Vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 10? Capítulo 10 de Jó. Para a gente ver as palavras de Jó, que Eliú está fazendo referência aqui. Porque Eliú fez uma acusação aqui um pouco grave, né? Que ele falou assim, ó, Jó, você disse, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. E ele não falou bem isso, né? Vamos lá. Jó capítulo 10, verso 6. Iniquidade ele até usou, né? Vamos lá. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Aí vem capítulo 16. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente já discutiu esse tipo de coisa já quando estava lá, né? Jó capítulo 16, verso 16 vai dizer: o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Pula para o 23, capítulo 23, que diz assim, verso 6. Foi aí? Bom dia, pessoal, bom dia. Pula para o 23, verso 6. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto, no caso falando dele mesmo, pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Olha, a gente está lendo o livro de Jó, se vocês estiverem sem Bíblia, tem Bíblia lá, livro de Jó. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opero à esquerda, não o vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Agora pula para o 27, verso 3. Vou ler todas as palavras de Jó sobre isso, que é para não cometer injustiça quanto ao que Jó falou aqui e poder ver Eliú de forma correta, né? Verso 3. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. E no capítulo 31, aí, enfim, só o início, né? Versículo 1 diz: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? O capítulo 31 não vou ler porque ele é o capítulo inteiro. É verso 6. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Então, qual é a confusão que causa aqui esse verso 9 do capítulo 33 de Eliú? É que Eliú fala que Jó disse que era limpo, sem transgressão, sem iniquidade. E aí o pessoal interpreta isso como se Eliú estivesse acusando Jó de ser perfeito, de confiar em si mesmo, ou em qualquer coisa nesse sentido. Mas se apegam ao fato de nunca ter, do que eu falei aqui,
A gente viu Jó falando de iniquidade, falando de ser limpo e de outras coisas, mas não viu Jó falando de ser sem transgressão. Então o pessoal se apega ao fato dele nunca ter dito que era sem transgressão e, por causa, ele está fazendo uma falsa acusação contra Jó aqui, porque ele não disse que era sem transgressão. E nós lemos aqui, Jó falando que não tinha iniquidade, que ele era limpo, mas não falou que era sem transgressão. Então, acusam Eliú de ser mentiroso aqui. Mas, na verdade, para mim, na minha opinião, isso é um erro interpretativo até bem grande. Primeiro porque Eliú, ele não está acusando Jó de acreditar na salvação pelas obras, muito pelo contrário. Ele não está falando nada disso. Eliú reconheceu nesse próprio capítulo que Jó tinha o Espírito de Deus, foi logo no início, e que os dois eram vindos de Deus. Então, os dois eram vindos de Deus. E nós vamos ver que Eliú não se refere aos amigos de Jó da mesma forma. Então, Eliú faz uma distinção entre um e outro. Ele dá a entender que os amigos não eram salvos. Ou seja, ele reconhece a salvação de Jó. Nesse contexto aqui, o que Eliú está falando, lembrando que ele está com raiva, nervoso, chateado, é garoto, é adolescente, novo, sei lá. Enfim, ele claramente está questionando as palavras de Jó sobre a sua própria punição na terra, sobre o fato de Jó exigir de Deus alguma resposta, né? De achar que não tinha motivo para passar pelo que passou, conforme ele, no capítulo 31, ele fala bastante. Nós vamos ver nos próximos capítulos que Eliú entendeu muito bem o porquê Jó passou pelo que passou. Em segundo lugar, porque eu acho que isso não porque eu acho que é um erro interpretativo, porque apesar de Jó não ter falado em transgressão, e ele não falou, ele falou em iniquidade, em não ser iníquo, estar sem iniquidade, falou para suas obras serem pesadas, enfim. Transgressão e iniquidade são a mesma coisa. Iniquidade é pecado e o pecado é descumprir a lei, e transgressão é transgredir a lei. Então é a mesma coisa. Então é possível entender, na minha opinião, que Eliú exagerou? Sim. Mas está dentro da realidade de um exagero de quem está falando com raiva. Ainda mais se você considerar que Eliú é novo, que é garoto, provavelmente é parente de Jó, inclusive nesse capítulo aqui. Isso fica mais claro porque Eliú chama Jó pelo nome por diversas vezes. Isso não é comum no texto. Não é comum a forma como está escrito o livro de Jó. O tempo todo ele fica chamando Jó de Jó pelo nome. Então, para mim, é um indicativo de que ele tenha intimidade com Jó. Mais do que a gente já discutiu na semana passada, né? Então, eu aqui, e vamos ser honestos, eu pregando, muitas vezes, eu cometo esse mesmo erro. Eu vou exagerar um pouco, eu fico aquém do que o texto diz. Isso é normal de quem prega. A gente nunca vai conseguir ser 100% fiel o tempo todo. A gente sempre deixa versículo de fora, ou às vezes a gente não estudou um versículo, engoliu um outro versículo, tem algum erro. É normal, tá? A gente tenta, mas não consegue ser perfeito na interpretação ali da palavra de Deus, né? Então, para mim, Eliú não está acusando falsamente de Jó de confiar nas suas obras, muito pelo contrário. Beleza? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não entendi. Ele diz então, como é que ficou a interpretação do versículo 9, então? Versículo 9? Então, foi o que eu falei, limpo estou, sem transgressão, puro sou, não tenho iniquidade. Né? Ele vai dizer, né? Porque ele vai fazer uma série de coisas, de acusações, dizendo assim, ó, Jó, você falou isso. Os próximos, a gente vai ver que ele falou isso mesmo. O 10, o 11, ele falou exatamente conforme Eliú falou. O 9, nesse início aí, limpo estou, Jó falou. Sem transgressão, ele não falou. Puro sou, ele não falou exatamente, ele disse que está limpo, né? Mas, enfim, sinônimo. E sem iniquidade, Jó falou mesmo, a gente leu aqui, hoje. Então, o que eu estou entendendo? Que Eliú está fazendo essa acusação com raiva, e é isso, um exagero, vamos dizer assim. Não chega a ser... Como um sarcasmo, você? Não, é com exagero mesmo. Ele falou que era sem pecado, aí ele fala assim, eu sou sem pecado.
Aí você está dizendo que é sem pecado, que é perfeito, que é limpo. Exagerou. Eu não disse isso, ele disse só que era sem pecado. Então, mas aí está o problema, porque essa Isso. é a mesma coisa que a gente na rua, por exemplo, a gente explica, não, mas hoje eu não pego mais. Primeiro porque eu fui morto, enfim, toda aquela questão que a gente Sim. não pego mais. Aí você fala isso para alguém na rua, a pessoa fala, como assim você não pega mais? Não, eu sou limpo, estou 100% limpo para ter essa salvação, a redenção de Cristo. Difícil de explicar isso para alguém que não... Então assim, o que eu interpreto aqui no 9? Ele exagerou, errou. Não dá para dizer que ele não errou aqui, porque ele não falou exatamente isso, apesar de transgressão e iniquidade serem sinônimos, mas ele não falou exatamente isso. Então ninguém pode dizer assim, não, ele falou exatamente igual tudo que o Jó falou, porque aqui está errado, né? Claramente ele falou metade do que ele falou está certo, metade está errado, mas o restante está bem correto. Então vamos para o capítulo 10, versículo 10. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Jó falou isso, está no capítulo 19, verso 11. E vai dizer, e fez inflamar contra mim a sua ira e reputou para consigo como a seus inimigos. E também vai repetir isso no capítulo 13, verso 30. Então isso é uma palavra literal, né? Literalmente Jó falou isso. No verso 11. Deixa eu ver aqui. 13, 30. Foi o que eu anotei aqui. Vai até o 28, no caso. Então eu anotei errado. Ah, não. Também no capítulo 13 e no 30. Ah, tá. Desculpa. Versículo 11 diz assim: põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Jó falou isso, está lá no 13 e no 27. Né? Falou para botar no tronco os seus pés, né? Que é para pesar o seu caminho. E aí ele conclui essa primeira fase do discurso de Eliú aqui. Eis que nisso, nessas palavras, não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Então, nessa conclusão de Eliú, nas palavras de Eliú para Jó... É interessante ali, que o versículo 13, né, eles falam assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica minha transgressão, o meu pecado. Aí claramente ele pedindo uma justificativa. Exatamente. Por que estava acontecendo aquilo ali? Exatamente. Depois... Samuel, deixa essa faca aí, por favor. Tá jogando bolo para todo lado ali, esfaqueando as crianças. Acho que não é uma boa ideia, não. Deixa aí, larga isso aí. Vamos continuar aqui. Então, realmente, né, ele buscava entender o que estava se passando. Se era uma questão dele ter pecado ou não, ele queria entender. E aí, Eliú entendeu. Essa que é o que eu queria demonstrar aqui no versículo 12, capítulo 33, o que é que Eliú diz? Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Então isso aqui está perfeito. Nisso tudo, Jó não tinha razão mesmo de ficar questionando os motivos pelo qual ele sofreu ou não sofreu. Estava errado. Por quê? Porque Deus é maior. É simples. É a soberania de Deus, o reconhecimento da soberania de Deus. Então isso aqui, de tudo que a gente pode aprender aqui, é que até uma criança ou uma pessoa bem jovem como Eliú, pode estar certo, pode falar uma coisa correta, e a gente tem que dar ouvido, não importa quem é que esteja falando. Se a pessoa falou alguma coisa correta, está certo. E a Eliú falou aqui, ó, tá certo, beleza, Deus é maior. E Deus não é maior mesmo? Deus não é soberano? Então acabou, não tem discussão. Mas se ele tivesse encerrado aqui, ia ficar bacana. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos pés, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E ele vai falar assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja... Então não é para nós desprezarmos a ninguém. Qualquer um que falar de forma correta, de acordo com a palavra de Deus, está certo. E ponto final. Todo homem. Mas enfim. Versículo 13. Só que Eliú não acabou por aqui. Ele vai embolar um pouco mais para frente. Não nesse capítulo, nos outros, né? Mas até aqui está perfeito. Vamos lá. Tirando o exagero ali. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os teus feitos?
Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então aqui eu entendo que Eliú vai retratar uma série de coisas que ele diz que acontecem aos homens, mas eu entendo que ele está se referindo especificamente a Jó, quando ele está falando aqui ao homem e tal, a partir de agora aqui, essa parte dos sonhos e tudo mais. Hoje mesmo a gente leu isso, né? Lá em Atos 16, como é que à noite, no sono, Deus falou com Paulo. Então, beleza. Verso 16. Então, o revela ao ouvido do homem e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, na minha interpretação aqui que eu segui, Eliú estaria dizendo a Jó que Deus vai se revelar a Jó, vai livrá-lo dessa morte aparente. Dizendo, ó, você está definhando, vai morrer, parece, mas não vai acontecer. E eu acredito nisso porque ele vai descrever de novo coisas que Jó declarou sobre si mesmo, vai tratar da salvação por Cristo. E se for isso mesmo, Jó está dizendo de forma bem clara que, Eliú está dizendo de forma bem clara que Jó é salvo, só não entendeu a soberania de Deus. Então vamos prosseguir. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma comida apetitosa. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que não se viam agora aparecem. Então Jó devia ser gordinho e agora ficou bem magrelo com os ossos aparecendo, né? Por não comer. Pelo menos não sei gordinho, mas forte talvez, cheinho, sei lá. Gordinho, não sei, né? Porque naquela época quem trabalhava no campo não devia ser gordinho, mas enfim. Jó falou, e isso aqui, tudo isso Jó falou. Jó falou que estava sendo atormentado, que não conseguia descansar à noite, falou que não tinha mais apetite pelas comidas que ele achava que antes eram vistosas, falou que estava desfalecendo o seu corpo, no sentido de estar emagrecendo. Então tudo isso aqui Jó falou. E Eliú está fazendo referência a isso. E a sua alma, verso 22, vai-se chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar o homem a sua retidão. Então aqui que está. O mensageiro com o homem que declara a sua retidão é quem? Qual é o mensageiro que declara a retidão do homem? Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse é o papel. É ele que vai nos apresentar como sendo salvos. Então, está começando a descrever aqui, né? Então terá misericórdia dele, desse homem, né? E lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne, já achei resgate, porque uma vez que você recebe o Espírito Santo, é no passado agora. Você já está salvo, você já achou o resgate. Amém. Não tem mais outro resgate futuro. Amém. Já recebeu, acabou. Sua carne se reverderá mais do que era na sua mocidade e tornará os dias da sua juventude. Então a gente pensa assim, como é que vai ser esse corpo glorioso no céu? Ele vai ser mais forte? Vai ser o corpo que eu tinha 90 anos ou o corpo que eu tinha 13 anos? Vai ser mais forte do que o seu melhor corpo da sua juventude. Vai ser forte, hein? No meu caso, então vai ser muito forte. Deveras orará a Deus, o qual se aguardará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens, se algum disser, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, porém, então mesmo o cara que disser, pequei e fiz de tudo errado, nada me livrou, porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Então, na minha visão, não é um texto muito claro, até bem confuso, na verdade, bem atabalhoado. Os amigos de Jó, eles falam poeticamente, tem uma linha de raciocínio, é bonito de ouvir, é tudo direitinho, mesmo eles falando errado, eles são muito inteligentes, assim, a forma como eles se expressam. Eliú é confuso. Ele fala um negócio meio que não é bem isso e tal, ele é embolado no que está falando. Mas como ele disse que está com raiva, repetiu várias vezes que está cheio de ira e tal, eu atribuo a isso, né? Ele é novo, garoto, atribuo a isso.
bem diferente da forma como os amigos falam, o discurso. Ele não é eloquente, né? Ele não tem muito assim, né? Ele é confuso, ele é enérgico, mas está correto. Porque a salvação é isso mesmo, o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo, você está resgatado. E mesmo que você diga, eu pequei, não interessa se você pecou ou não pecou, depois de ser salvo. Você está salvo, você recebeu o Espírito Santo, é a vida eterna, não é uma vida parcialmente, vida eterna. Enfim, isso é o que eu estou entendendo aqui. A gente já está caminhando para o final do capítulo. Versículo 30. Para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Olha como é que é confuso, né? Ele fala várias vezes isso. Jó, fala. Não, mas cala-te. Agora eu vou falar, você me escuta, depois você responde. Mas deixa eu falar primeiro. Então ele mesmo fica embolado no que ele está dizendo aqui. Se Jó quisesse muito responder a ele, ele ia ficar confuso. Você pode falar ou pode esperar? Fala agora ou daqui a pouco? Porque ele não está sendo claro aqui, né? Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. E aqui vem um pouco da sua arrogância realmente. Porque você ensinar Jó a sabedoria, você é meio tolo. Mas a sabedoria nesse caso, porque Jó poderia ser, né? Não é o que está escrito. Poderia ser nesse caso, porque Jó não entendeu a soberania de Deus. Ele ainda vai entender. Então nós estamos... Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então estamos encerrados por hoje. Vamos ver se vai desligar. Vê aí, por favor. Se desligou. Duas vezes, cara. Não?